Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Não percam, hoje nós vamos ter uma resenha espetacular. Não percam esse vídeo. Vão dando o seu famoso like, ativando o sininho de notificações, se inscrevendo no canal se ainda não são inscritos e divulga esse canal para todos os seus amigos em rede social, pessoal. A resenha de hoje realmente é espetacular. Nós vamos falar de um dos maiores escritores da literatura russa, que é um pouco usual nesse canal, tá certo? Afinal, a literatura russa ela é muito divulgada, primeiro, e ela influencia tremendamente os nossos escritores contemporâneos. Hoje o astro, o protagonista vai ser o Lev Tolstói. E a obra que nós vamos conversar com vocês sobre ela é O Diabo. Não é muito conhecida, mas ela é muito impactante. Vamos ver então, pessoal. O Tolstói, muitos de vocês devem saber, ele foi um gênio literário, ele viveu entre 1828 e 1910. Então ele até viveu no século XX aí. Mas além dos seus romances épicos, ele também escreveu contos e muitas novelas que revelam as facetas muito íntimas de sua filosofia e dos seus próprios dilemas pessoais. De novo, o autor enfatizando seus dilemas pessoais em suas obras. Essa obra, O Diabo, foi escrita em 1889, mas só foi publicada em 1911, portanto, é uma obra póstuma, foi publicada após a morte de Tolstói. Isso porque a própria obra era tão pessoal e tão perturbadora que o Tolstói hesitou em publicar em vida. Morreu, aí publicaram os seus herdeiros, né? Essa obra reflete as próprias lutas de Tolstói contra a paixão e os desejos carnais, algo que atormentou o nosso escritor profundamente, especialmente após a sua conversão religiosa. A história de O Diabo é, à primeira vista, muito simples, mas suas camadas, suas entrelinhas são muito densas e complexas. Se você ler O Diabo, você vai conhecer o Evgeny Irteniev, que é um jovem promissor proprietário de terras que, após a morte do pai, retorna à sua propriedade para reerguer a fortuna da família, que já estava meio que depauperada. Ele é um homem respeitável, muito trabalhador e se esforça para viver uma vida virtuosa. Estou falando do filho, do Evgeny Irteniev. No entanto, antes do seu casamento com Lisa, uma mulher igualmente respeitável e virtuosa, Evgeny envolve-se com uma camponesa casada. Essa aventura foi passageira, aparentemente esquecida pelo nosso herói, mas torna-se a semente do diabo que o assombrará durante boa parte da vida. Após o casamento, o Evgeny e Lisa viviam uma vida muito feliz e próspera também. Os negócios iam bem e eles têm filho, a propriedade floresce, tudo parece perfeito. No entanto, a figura de Stepanida, com sua beleza camponesa e sensualidade, reaparece na vida do nosso pobre protagonista. A princípio é apenas um vislumbre ocasional no campo e na aldeia, mas a cada encontro reacende a chama do seu desejo. Tolstói descreve essa atração de forma muito forte, muito íntima, quase com uma força externa, uma possessão que vai lhe corroendo a paz. Ele tenta lutar contra essa paixão, buscando refúgio na família, no trabalho e na fé. Mas a imagem de Stepanida
o persegue implacavelmente, pessoal. O grande mérito do Tolstói nessa obra é a forma como ele explora o conflito interno de Eugênio. Não é uma mera história de infidelidade, mas sim um estudo profundo sobre a natureza e a tentação, sobre a natureza da tentação e a fragilidade da virtude humana. Eugênio se vê dividido entre o desejo de ser um bom marido, pai, homem de Deus e a paixão avassaladora que ele sente pela Stephanie. Ele racionaliza, ele se culpa, ele se desespera. A cada vez que ele a vê é como se um véu caísse sobre a sua razão. Ele se torna incapaz de resistir. É duro, hein, pessoal? A novela nos faz questionar: é o diabo uma entidade externa ou ele reside dentro de nós mesmos, na profundeza dos nossos próprios desejos? Para pensar. Como que acaba isso tudo, pessoal? Essa coisa difícil de resolver. O livro culmina com um desfecho chocante e ao mesmo tempo inevitável, que se revela a intensidade da angústia de Eugênio. A pressão da tentação, né, se torna insuportável, levando-o a um ato desesperado para se libertar dessa tortura. Sem dar spoilers diretos, né, posso dizer que o final do Diabo é um dos mais impactantes da literatura tolstoniana. Oh, bonito, hein? Um reflexo sombrio, né, das consequências da paixão descontrolada e da capacidade de se reconciliar com os seus próprios impulsos. O nosso Tolstói, fiel ao seu estilo, não oferece respostas fáceis, mas nos confronta com a brutal realidade da natureza humana. Tendo sido escrita há mais de um século, o Diabo continua a ser incrivelmente relaxante. Intrigante e relaxante ao mesmo tempo. Ele aborda temas atemporais, universais, como a natureza da paixão, a hipocrisia social, a luta entre o corpo e a alma e os limites da moralidade, até onde vai. Em uma sociedade que muitas vezes se idealiza o amor romântico, Tolstói nos lembra que o desejo pode ser uma força destrutível e incontrolável mesmo. A novela nos convida a repetir sobre nossas próprias tentações, nossas próprias fraquezas e a forma como lidamos com os aspectos mais sombrios da nossa natureza. O Diabo é uma leitura essencial para todos vocês que gostariam de conhecer um pouco mais da literatura russa com um dos seus maiores expoentes. Podem ler, eu garanto que vocês vão gostar, é uma leitura relativamente curta, bom para começar a trabalhar na literatura russa e conhecer os seus mais importantes protagonistas. Se vocês gostaram, chegaram até o final desse vídeo, não se esqueça, dá o seu famoso like, se inscreva nesse canal se ainda não são inscritos, distribuam a seus amigos, ative o sininho de notificação. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!